As famosas canetinhas do emagrecimento, Ozempic, Saxenda, muito usadas, não só, vamos dizer assim, pela classe médica ao prescrever para os seus pacientes, mas também usada de modo, vamos dizer também, indevido, sem uso de prescrição médica por muitos pacientes, ultimamente vem trazendo muitos problemas, vamos dizer assim, e realmente uma repercussão muito grande na mídia, uma vez que atrizes, atores postam usando essas medicações, muitas vezes de forma errada, ou até reverberando na mídia em si efeitos colaterais mais graves, como internações hospitalares, até óbito com o uso dos análogos do GLP-1, que são o nome científico, vamos dizer assim, dessas medicações que eu vou ensinar para vocês hoje. E por que eu trago isso? Realmente para poder capacitar você a aprender a usar todas essas medicações de forma prática, clara e tranquila, como hoje eu ensino para diversos outros médicos e uso na minha prática diária. Muitos médicos têm muitas dúvidas relacionadas ao uso do Saxenda, do próprio Ozempic. Eu era um desses. Antigamente, antes de começar a usar as canetinhas no meu dia a dia, para você ver o quanto que o desconhecido nos bloqueia, nos gera um certo medo. Você acredita que eu tinha medo disso daqui furar o paciente e trazer diversos efeitos colaterais? Mas é normal. Para você que hoje quer usar estes medicamentos na sua prática diária, realmente ter segurança daquilo que você está fazendo, realmente vai te trazer mais tranquilidade para usar no dia a dia e trazer o máximo de resultado para os seus pacientes. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo isso, para você quebrar todos esses bloqueios, realmente saber indicar, saber quando prescrever e, de fato, entregar o melhor para o seu paciente. Mas, Lázaro, afinal, o que são as canetinhas do emagrecimento? Como eu disse, elas são análogos do GLP-1. E o que é o GLP-1? O GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, é um hormônio que você produz aí no seu intestino, não só você, colega médico, mas os pacientes também, onde este hormônio, ele tem diversas funções de forma natural e estas medicações buscam mimetizar este hormônio. E quais são estas ações, Lázaro? Diminui o esvaziamento gástrico, melhora a secreção de insulina, melhora a sensibilidade à insulina, consequentemente, aumenta a captação de glicose pelo músculo, diminuindo essa captação de glicose hepática, consequentemente, a diminuição da gordura no fígado, faz uma cardioproteção, melhora a função cardíaca, faz uma neuroproteção e também diminui o apetite. Entre esses diversos usos, realmente o GLP-1 por si só já traz diversos benefícios para o nosso corpo. E os análogos em si, seja o próprio Saxenda, seja o próprio Ozempic, ele busca mimetizar, ou seja, ele busca fazer uma ação semelhante, contudo mais potente. Em média, o nosso GLP-1 natural dura 3 a 4 minutos, principalmente ali após as refeições. O Saxenda, que eu vou trazer para vocês, dura em média ali 12, 14 horas, e o Ozempic, ele dura aí 6, 7 dias. E aqui já você imagina o porquê dessa diferença realmente da posologia, que eu vou contar para vocês logo mais. Porque o Saxenda tem um uso diário e o Ozempic tem um uso semanal, apesar que alguns colegas hoje fazem o uso diário deles e eu vou trazer aqui para vocês também. Apesar dessa aula a gente falar sobre os análogos do GLP-1, existe também outros medicamentos que podem ser usados, que eu vou abordar em outras aulas aqui para vocês, mas hoje eu quero focar exclusivamente nessas duas. Contudo, abrindo um leque dessas medicações. Por quê? Futuramente vai chegar ao mercado novos análogos do GLP-1, que realmente já estão pré-aprovados e que de fato vão fazer parte do seu know-how ali de medicamentos para que você possa entregar o máximo de resultado ao seu paciente. Um desses medicamentos é o Wegovy, realmente uma medicação, vamos dizer assim, semelhante, igual ao Ozempic por ser a mesma semaglutida, mas eu não vou me ater a falar muito dele hoje. Por quê? Porque você não consegue prescrever ele. Atualmente você só vai conseguir prescrever essas duas medicações. Ele ainda precisa de liberação para chegar no mercado e, como esse é um vídeo voltado, essa é uma aula voltada para você que quer colocar em prática todos os ensinamentos, assim que acabar esse vídeo, eu realmente me atentei a trazer o que você vai conseguir prescrever
quando você finalizar esse conteúdo. Vamos lá, Lázaro. Quais são os prós e contras ao usar os análogos do GLP-1? Basicamente, hoje, estas medicações, ao meu ver, como médico nutrólogo, são as melhores medicações para que você use no seu paciente quando o quesito é emagrecimento. Realmente, estas medicações, ela tem um efeito muito importante e realmente, uma vez usada no seu paciente, é quase que garantido que ele vai perder o peso. Claro que vai ter aquela individualidade metabólica, onde cada paciente pode responder um pouco mais ou um pouco menos à medicação, só que é uma medicação muito segura, uma medicação que realmente traz efeitos muito positivos e eu quero que você anote aí no seu caderno todas essas, vamos dizer assim, essas explanações que eu estou fazendo aqui, para que você revise e depois fixe mais o conteúdo e, claro, se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Hoje, o Saxenda, que foi ali, não vou falar que foi o primeiro, tá? Porque antes dele veio até o Victoza e tem outros análogos do GLP-1 no mercado. Mas o Saxenda, ele por iniciar toda essa propagação ali da questão das canetinhas do emagrecimento, por que eu falo do Saxenda? Porque ele foi o primeiro medicamento análogo do GLP-1 aprovado para o emagrecimento em si. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas Lázaro, antes tinha um Victoza, que é a mesma liraglutida, que essa que é o princípio ativo do Saxenda, chama liraglutida. Mas ela, vamos dizer assim, por uma questão de Anvisa mesmo, não era aprovada ali para o uso no emagrecimento, e sim para o diabetes. Realmente essas canetinhas, vamos dizer assim, todas elas, até as próximas canetinhas que virão, elas começaram inicialmente sendo usadas para pacientes diabéticos. E vendo que isso otimizou o peso, a própria indústria farmacêutica reembalou o produto para que fosse usada ali no emagrecimento. E, como eu disse, é uma medicação muito segura. Eu vou começar pelo Saxenda aqui, porque hoje ela é tão segura que ela já é aprovada para crianças a partir de 12 anos de idade. O Ozempic não, mas o Saxenda sim. Até porque o Ozempic, por incrível que pareça, como eu disse aqui, ele não é aprovado pela Anvisa para o emagrecimento. O uso dele é off-label. E não quer dizer que o uso off-label é um uso errado, mas eu vou logo mais explicar como é que funciona ali o Ozempic. Voltando para o Saxenda, apesar de ter esta liberação realmente ali para o emagrecimento, com o tempo foi se vendo que esse medicamento, apesar de eficiente, e aí eu vou até juntar os dois nesse sentido, produzia alguns efeitos colaterais. E, de forma prática e objetiva aqui para você, quais são os efeitos colaterais mais comuns, Lázaro, que os análogos do GLP-1 pode trazer, as canetinhas do emagrecimento pode trazer? Relacionados ao intestino, 9 em cada 10 pacientes vão prender o intestino. Então, anota aí no seu caderninho, 9 em cada 10 pacientes vão prender o intestino. Por quê? Porque às vezes ele pode soltar o intestino, por incrível que pareça. Na grande maioria ele vai prender o intestino, principalmente por diminuir essa motilidade intestinal e, claro, por diminuir a ingesta também. Então, o paciente ele vai prender o intestino. E o segundo efeito colateral mais comum que você realmente vai identificar ao prescrever os análogos do GLP-1 para o seu paciente é náusea. Realmente, alguns pacientes sentem essa náusea e sentem esse desconforto que, de certo modo, pode, em alguns casos, impedir com que o paciente siga com a medicação, porque é desconfortável. Mas, se você sabe usar muito bem o medicamento, sabe usar ali de forma correta e adapta, ou seja, individualiza bem a dose, isso realmente diminui a chance do paciente ter náusea. E é realmente através dessa personalização que você vai entregar o melhor resultado do seu paciente. E já aproveitando, eu capacito hoje médicos a trabalhar com emagrecimento, não só prescrevendo os análogos do GLP-1, mas como diversos outros medicamentos. E se você deseja participar do nosso workshop de emagrecimento e hipertrofia, vou deixar aqui o link nos comentários também, para que você, na descrição do vídeo, para que você possa também estar lá com a gente. Mas voltando, quando a gente fala em efeitos colaterais, eu trouxe prender o intestino, mas às vezes pode soltar, náusea e talvez, em alguns pacientes,
quando você faz o uso da medicação, que ela é medicação injetável, pode ser que ele encontre uma vermelhidãozinha ali, no local da aplicação, ou seja, uma hiperemia ali na região. Não é uma alergia. Isso não vai impedir com que o paciente use o medicamento, tá? Simplesmente, em alguns pacientes, eles podem desencadear ali uma hiperemia ao aplicar o medicamento. E isso é muito importante. Por quê? Porque você sabendo disso agora, você pode orientar melhor o seu paciente. E, consequentemente, ele vai continuar usando a medicação e se sentindo mais seguro. Porque uma das coisas que impede realmente o paciente usar a medicação não é só o efeito colateral, é ele ter a segurança que ele pode usar este medicamento e tem um profissional qualificado para dar todo o suporte para ele. Lázaro, você me falou sobre os efeitos colaterais. E como eu posso usar essas medicações? Então, para isso, eu vou te apresentar elas agora, como você vai encontrar ela no seu dia a dia. Então, hoje, o Saxenda, que é a liraglutida, você vai encontrar hoje na farmácia, na apresentação, onde vem 3 canetinhas dentro da caixa. E ali você vai poder fazer uso no seu paciente de forma diária. O fabricante pede que o Saxenda seja feito de forma diária. Já o Ozempic, que é a semaglutida, que é a molécula diferente do Saxenda, então sim, o Saxenda é diferente do Ozempic, onde até os estudos mostram que o Ozempic ele é superior, ou seja, a semaglutida ela é superior ao Saxenda. E aí eu já vou te dar uma dica bem prática aqui. Realmente, na minha prática, eu vejo que ambos têm uma ação semelhante, porque apesar dos estudos trazer esta diferença, à medida que você vai ver da usabilidade prática, vai depender de outros fatores, não só puramente ali de como o medicamento, vamos dizer assim, é por si só na sua molécula. Porque o paciente tem que ter aderência de dieta, tem que ter aderência de treino e afins. Por isso que, apesar dos estudos mostrarem essa diferença, eu quero trazer um pouco da minha prática clínica para vocês. Mas voltando à apresentação do Ozempic. Hoje o Ozempic, ele basicamente vai estar no mercado em 2 apresentações. Uma canetinha que vai de 0,25 a 0,5, onde ela tem uma demarcação aqui, que vocês podem ver, e realmente ela tem uma apresentação ainda maior, que é a de 1 miligrama. E nessa questão de ter essa apresentação um pouco maior, é onde os onde os colegas médicos usam desta apresentação de 1 miligrama para fazer o Ozempic de uso diário, fazendo a contagem dos famosos cliques para poder usar no seu paciente. Uma vez que você sabe as apresentações e como elas estão sendo vendidas nas farmácias, Lázaro, qual que é a indicação do próprio Ozempic Saxenda? Como a gente falou aqui nessa questão do tratamento da obesidade. Realmente, uma vez que você tem este remédio como seu aliado ali no tratamento, você vai ter muito êxito. Mas pode ser usado para pacientes que têm diabetes? Com certeza. Pode ser usado para pacientes que têm esteatose hepática, ou seja, a gordura no fígado? Com certeza. Ou seja, todas aquelas doenças que, vamos dizer assim, não só a obesidade, mas todas as doenças que circundam a obesidade vão se beneficiar ao você usar o Saxenda ou o Ozempic. Lázaro, como é que eu aplico estas medicações? Então, tem aqui as agulhazinhas que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a agulha em si, onde nós vamos abrir as agulhas. Elas são de uso descartável, tá? Então já quero deixar isso bem claro para vocês, porque tem alguns pacientes e não quero que você incentive o seu paciente a fazer isso, a ficar reciclando a agulha. Então, você vem, rosqueia aqui a agulha, tira a primeira proteção, tira a segunda proteção e está aqui uma agulha de forma subcutânea. E como eu disse, né, lá no início, você acredita que eu tinha medo disso aqui machucar o paciente? Mas faz parte hoje, tendo essa segurança e já capacitado milhares de médicos, eu entendo a importância da gente ter esses desbloqueios, porque isso às vezes é o que está travando você de começar a usar esta excelente medicação no tratamento dos seus pacientes. A acoplação da agulha, tanto no Ozempic como do Saxenda, são semelhantes, tá? Também é a mesma agulha que você vai usar aqui, você pode usar aqui também, fica tranquilo, sem problema. Só coloquei aqui no Ozempic a título realmente de aprendizado. Então, uma vez que você colocou
a agulha, eu só vou tampar aqui novamente para não fazer bagunça, a gente vai colocar a dose. Lázaro, e como é que é essa dose? Hoje o Ozempic, você pode prescrever ele basicamente desse jeito que eu vou falar. 0,25, uma vez por semana, ali 4 semanas. E na 5ª semana em diante, você prescreve ali o valor de 0,5. Aí você vai colocar na canetinha de 0,5. Uma vez que você rosqueou aqui a agulha, colocou na dose, subcutâneo, chegou, aplicou, apertou a canetinha e quando você apertar, o conteúdo vai ser dispendiado ali no subcutâneo do paciente e ele tem que apertar até voltar para o 0. E aí vai outra diquinha prática para você, tá? Quando o paciente terminar de usar, pede para ele contar até 10 na mente. Vamos supor aqui que eu coloquei a agulha, apertei, aí zerou. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tira e aí sim joga a agulha fora e devolve o medicamento para a geladeira. Isso mesmo, o Ozempic tem que ficar na geladeira. Já o Saxenda, por que eu estou falando isso? Por causa da prática, tá? Já o Saxenda em si, hoje o fabricante deixa ele ficar em temperatura normal, ambiente. Ele já deixa ficar em temperatura ambiente, não necessariamente precisando voltar ali para a porta da geladeira, tá? Lembrando que é na porta da geladeira, na parte de baixo, vamos dizer assim, não coloca no freezer, porque senão você vai perder a medicação. Lázaro, e o Saxenda, como é que a gente usa? Chegou, mesma canetinha aqui, mesma canetinha, não, desculpa. Tem um dispositivo semelhante, porque você vai ver que essa canetinha aqui, ó, colocando uma do lado da outra, essa aqui é mais curtinha, o canhão aqui, essa daqui, o canhão é um pouquinho mais longo. Chegou, rosqueou a mesma coisinha, colocou aqui e vamos colocar a dose. Então anota aí no seu caderno agora qual é a dose, Lázaro. 0,6, 7 dias, todos os dias, subcutâneo. Segunda semana, 1,2 por dia, mais 7 dias. Terceira semana, 1,8 uma vez ao dia, mais 7 dias. Na 4ª semana, 2,4 uma vez por semana, 7 dias. E na 5ª semana em diante, o fabricante pede que chegue a dose plena de 3 miligramas, uma vez por dia, todos os dias. Lázaro, você usa habitualmente deste jeito? Não, não uso habitualmente desse jeito. Eu, pela minha expertise prática, às vezes eu não vejo a necessidade de chegar até o 3. Por quê? Porque às vezes vai aumentar muito o efeito colateral e o paciente pode diminuir a aderência. Então eu já tenho resultados muito positivos com doses menores, não forçando a chegada do 3. E, consequentemente, o paciente vai ter mais aderência ao tratamento. Agora, colega médico, você já sabe o que é o Saxenda, o que é o Ozempic, como prescrever, quais são os efeitos colaterais, quais as apresentações. E eu faço esse tipo de conteúdo realmente para trazer essa segurança de uma forma simples e prática. Porque no seu dia a dia, uma vez que você deseja atender pacientes que buscam emagrecimento, qualidade de vida, realmente estas medicações vão ser um grande aliado para você. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Teve mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme responder e sanar todas as suas dúvidas. Colega médico, agora você sabe realmente o que é o Ozempic, o que é o Saxenda, o que eles fazem, quais os benefícios, os efeitos colaterais mais comuns da prática do dia a dia, as apresentações e como prescrever. Então, mão na massa. Eu produzo esse conteúdo aqui realmente para trazer essa simplicidade, essa prática, para que você possa usar os medicamentos com mais segurança e realmente trazer o melhor resultado para o seu paciente. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal para receber mais e ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme responder e até a próxima.